Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking Thank you. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acho que vocês sabem que de tempos em tempos eu costumo gravar uns podcasts que são um pouco mais fora da caixinha. Eu gosto de gravar com temas inteligentes, mas não necessariamente sempre falando de ETF de Bitcoin, Treasury Companies, aquelas coisas que, querendo ou não, a gente acaba falando, é necessário, mas, pô, fazem o quê? 1 ano e meio, 1 ano que a gente vem falando só disso. Então, quando o Ruggeri, que eu vou apresentar aqui, conversou comigo lá em Assunção, no Accelerating Bitcoin, a gente se conheceu, eu pensei, cara, tá aí algo que daria para fazer algo bem diferente e que eu acredito que traga muito valor também. Então, Ruggeri, cara, primeiro, bem-vindo, tudo bem com você? Tudo ótimo, cara. E com você, como que vai? Tudo ótimo também. Cara, começa se apresentando, começa contando para quem ainda não te conheceu, quem é o Ruggeri, qual é a sua trajetória, sabe? Qual foi sua carreira acadêmica, onde você está atualmente. Explica isso e depois conta como o Bitcoin entrou nessa sua jornada e como, sei lá, como você vem lidando com o Bitcoin desde então. Certo. Então, meu nome é Ruggeri, né? Eu gosto de me intitular, assim, praticamente como um neurocurioso. Eu sempre gostei do cérebro, sempre gostei do funcionamento. Então, do começo da graduação, a minha vida toda, eu sempre me interessei pelo cérebro, né? Então, eu fiz a graduação, fiz o mestrado. Atualmente, eu estou no doutorado, no ICB da USP, né? Eu estudo o cérebro, mais especificamente sistema de recompensa e aversão, como o nosso cérebro determina alguns aspectos emocionais ou não da nossa vida. E, por acaso, eu sempre fui da saúde mental, né? Eu tenho uma especialização em saúde mental, psiquiatria, e eu sempre gostei muito do cérebro. E muita coisa, né, que a gente vê na área de saúde tem alguma solução medicamentosa, farmacológica ou terapêutica. Só que quando a gente fala do aspecto econômico, né, que também está diretamente relacionado a coisas na nossa vida, não tinha nada que pudesse casar de igual, né, com um medicamento, uma terapia, por exemplo, ou uma cirurgia, né, e foi aí que entrou o Bitcoin, né. Então eu conheci o Bitcoin em 2017, né, nos seus altos e baixos, eu comecei a estudar, não tinha muita condição financeira de entrar, né, de trocar a moeda fiat por Bitcoin, mas aos poucos eu fui fazendo isso e hoje praticamente eu sou 100% Bitcoin, né? E o Bitcoin para mim, na verdade, muita gente vê o lado econômico, né? Vê o lado de reserva de valor, que eu também enxergo isso, mas hoje para mim ele está numa condição que eu associo muito à nossa saúde mental, né? Algumas tomadas de decisões para a nossa vida, para o nosso futuro, e virou minha filosofia de vida no aspecto econômico, financeiro, como reserva de valor. Tanto é que eu nem falo comprar mais Bitcoin, eu falo trocar. Eu troco reais, né, que eu adquiro por frações de Bitcoin sempre, todo dia, assim que eu posso, né? Então, resumidamente, eu tenho esse lado do cérebro, né, das neurociências, né, o que eu gosto de estudar muito. Eu dou aula, sou professor universitário de nível superior, dou aula para medicina, né, envolvendo as disciplinas de anatomia, fisiologia humana, neurociências e aspectos gerais. Então, tenho esses dois lados, né? E hoje eu estou aprendendo mais sobre a tecnologia e trocando tudo que eu tenho por ela, propriamente dito, né? Bom, acho que eu tinha esquecido de falar quando eu fiz a introdução, que então, basicamente, a gente vai falar bastante sobre o cérebro humano, neurociência, como a gente funciona internamente, o que está dentro dessa cachola aqui, como ela evoluiu, como ela funciona e depois conectar o Bitcoin. Acho que pela sua introdução isso ficou meio óbvio. Cara, acho que começo de tudo você conhece aquele teste do marshmallow, aquele teste clássico? Conheço. Como você, como um neurocientista, avalia ele? E você acha que faz sentido eu, como um leigo, falar que basicamente o Bitcoin é um teste de marshmallow para adultos? Olha, tem várias formas de você enxergar isso, né? Pode-se usar, é uma das formas, né? É porque tem perspectivas diferentes. Como nós somos pessoas subjetivas, né? Depende do que no momento da nossa vida está determinando algum aspecto ou outro. Então, talvez alguns entendam esse teste, outros
não aderem, não entendam tão bem, mas faz parte, como um leigo, né, uma pessoa assim que não é da área, usar esse teste, assim como muitos outros, né? Então você pode ter várias condições que a gente pode associar ao Bitcoin ou não, né? Então você pode, por exemplo, dizer que hoje o Bitcoin, a gente, para um leigo entender, você pode dizer que a gente está manipulando o fogo como nossos antepassados na época das cavernas, né? Então, sim, dá para usar esse teste, né? Então, se depende da perspectiva, cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente, mas é possível usar como no dia a dia, até mesmo relacionar com o Bitcoin propriamente dito, né? Boa. Tá. E nós Bitcoiners seríamos as criancinhas que conseguem segurar então e vêm com uma preferência temporal diferente. Isso vem de fábrica? Isso é uma coisa cultural? Isso é uma coisa, sei lá, você desenvolve como musculatura própria? Como você vê essa questão de, sabe, nosso cérebro, a gente é moldado pelo ambiente, a gente molda o ambiente, somos vítimas da nossa criação, somos um animal social, somos programados geneticamente, não temos autonomia nenhum. Você conhece todo o debate de nature versus nurture. Como você vê Sim. isso? Então, na verdade, assim, tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um aspecto genético que vem dos nossos pais, nossos ancestrais e a evolução, né? Não tem como negar isso, mas muita coisa que determina é o entorno, né? Então, o entorno, o ambiente que a gente frequenta, o ambiente que a gente está, as coisas que a gente aprende, o que é o condicionamento humano, né? O comportamento humano está diretamente relacionado a isso. E isso é muito importante, por quê? Porque, diferente de outros animais, né, nós também temos algumas diferenças, né, e nós aprendemos essas diferenças, nós lapidamos elas, né, e conseguimos também condicionar e tomar decisões diferentes. Então, assim, essa questão do ambiente, o condicionamento humano, o comportamento, vai determinar a subjetividade de cada indivíduo, né, então por isso que a gente consegue tomar posições, tomadas de decisões diferentes, né, mas o ambiente, o entorno, quanto mais a gente aprende, né, uma coisa nova ou aprende sobre outra, a gente consegue fazer projeções diferentes de futuros diferentes, e isso está diretamente relacionado com a tomada de decisão. Então, assim, tem a parte genética, né, que nós adquirimos, mas também o entorno, o ambiente, o ambiente onde nós estamos define algumas características, né, neuroanatômicas do nosso cérebro, e que isso define algumas tomadas de decisões, sim. Então, o ambiente é muito influenciável, né, e aí o ambiente é tanto científico, familiar, político, religioso, social e por aí em diante. Então, até econômico, né, que é o nosso caso aqui hoje a discussão. Perfeito. Bom, essas duas perguntas eu dei uma fugidinha da pauta, porque era minha curiosidade mais latente, assim, antes da gente entrar propriamente no seu tema de estudo. Então, sei lá, pelo que eu pesquisei sobre o material que você me mandou, você basicamente trabalha estudando a fiação do cérebro que controla nosso humor, nossa resposta a estresse, nossa resposta a estímulos em geral. Explica um pouco mais isso. Explica para a galera em casa o que você estuda, o que você estudou no mestrado, no doutorado, como está seu estudo atual, sabe? Dá um panorama geral dessa parte, fiação do cérebro, como se estuda isso, como funciona isso, para a gente ir construindo um pensamento e chegar mais adiante. Certo. Então, a primeira parte que eu tenho é do mestrado, né? No mestrado eu estudei várias vias, né? Que são neurônios, né? Comunicações em áreas diferentes do cérebro. Então, é como se eu tivesse, assim, 1000 áreas. Então, elas se comunicam e aí eu estudei essas áreas, né? Como elas se comunicam uma com a outra. Que, querendo ou não, são neurônios, né? No nosso cérebro, e eles formam sinapses e conexões, né? E isso está diretamente relacionado ao aprendizado, à memória e qualquer outra função cortical que nós temos, né? Então, eu estudei no mestrado uma estrutura chamada abênula, né? Essa estrutura chamada abênula, ela é como se fosse um sistema de antirrecompensa no nosso cérebro, né? Então, só para você entender, essa abênula, como que ela funciona? Numa punição, né, uma punição, seja uma agressão física, uma agressão verbal, seja você esperar uma recompensa melhor e aí vir uma recompensa menor do que esperado, né, essa abênula ela fica ativada. E ela ficando ativada, os neurônios dessa região, o que eles fazem? Eles projetam, né, para outros neurônios,
né? Então, por exemplo, neurônios dopaminérgicos, serotonérgicos, GABAérgicos, colinérgicos, vários neurônios, né, que liberam substâncias químicas, né, que são neurotransmissores, e essas substâncias químicas que modulam, né, moldam nosso comportamento e nossas decisões. Então, por exemplo, uma forma fácil de me fazer entender é um indivíduo depressivo, por exemplo, ou muito ansioso, ou muito estressado, ele pode ter essa abênula ativada. Essa abênula ativada, ela projeta para essas outras regiões, né, esses outros neurônios, e esses outros neurônios podem ser inibidos. Se eles forem inibidos, eles não liberam esses neurotransmissores, né, como a dopamina, a serotonina e assim por diante, e o nosso córtex pré-frontal, nessa região mais anterior do cérebro, não recebe esse substrato químico, e sem esse substrato químico, nós não conseguimos tomar algumas decisões tão boas, ou temos momentos de decisões ruins ou piores, né, ou muito medo, ou muita ansiedade, ou muito estresse, de forma aguda, né, que sempre é comum no dia a dia, mas também de forma muito crônica, que aí está diretamente relacionada a doenças, né, transtornos psiquiátricos e até mesmo condições comportamentais e até mesmo suicídio, né? Então dá para entender a complexidade disso na nossa vida. Isso foi no mestrado. No doutorado, o que eu estudo é praticamente a mesma coisa, né, só que agora envolve o córtex pré-frontal, né, essa região, porque essas estruturas não têm uma modulação só de baixo para cima, né, que a gente chama de como se fosse estruturas em níveis inferiores do córtex, informando o córtex. Também temos o córtex atuando, modulando e projetando para essas estruturas. Então, dependendo de como nós aprendemos, condicionamos o aprendizado, ou até mesmo lapidamos esse conhecimento, então, por isso que está diretamente relacionado à capacidade de aprender, à capacidade de conhecer coisas novas, isso nos dá capacidade crítica, senso crítico, de modular algumas ações nossas e algumas tomadas de decisões que tendem a não afetar a gente, né? Menos tempo, menos vezes, e isso acaba evitando doenças também, né? Então, na verdade, eu estudo o quê? Eu estudo essa área da abênula, né, que é diretamente um sistema de anti-recompensa, né, punitivo, podemos se dizer, bem como o córtex pré-frontal, né, que é o ápice, né, da nossa tomada de decisão, seria o CEO de uma empresa, né, ele determina alguns aspectos, que é o que a gente faz no dia a dia, né, no comportamento, até mesmo desvincular de um relacionamento, até mesmo decidir atravessar a rua, né, comer um almoço diferente, então tudo isso depende dessas áreas, né, dessas comunicações entre essas áreas do cérebro, né? Então, isso que eu estudo no doutorado. E para fazer isso, óbvio, nós usamos animais, experimentos, né? Então, por exemplo, ratos de laboratórios, né? E nós fazemos procedimentos cirúrgicos no cérebro desse animal, e com isso a gente consegue marcar esses neurônios com traçadores, né? Então, é uma técnica que chama de imunistoquímica, né? Então, a gente consegue mapear isso, a gente consegue detalhar, a gente consegue dizer qual área comunica com qual área, a gente consegue dizer as vias da depressão, as vias da ansiedade, as vias do estresse, as vias da recompensa, as vias da punição, e isso favorece o quê? É um estudo neuroanatômico funcional, né? É como se descrevesse as linhas telefônicas, e fazendo isso a gente consegue criar medicações, né, para essas vias, para esses neurônios, para esses grupamentos de neurônios, terapias, né, e até mesmo cirurgias. Tá? Então, uma coisa leva a outra, existe uma translação aí do conhecimento nesse aspecto. E também está diretamente relacionado ao Bitcoin, né, porque querendo ou não, no nosso cérebro, independente do que a gente imagine e pense, só existe duas coisas para o cérebro, ou é recompensa ou é punição. E essa recompensa e essa punição pode ser de mais ou de menos, até mesmo no meio econômico, até mesmo envolvendo o Bitcoin, por exemplo. Boa. Aqui, cara, primeiro você fez um apanhado geral muito bom, então agora eu vou ter que dar 2 passos para trás e fazer perguntas bem específicas, assim. Provavelmente você sofre na neurociência, nas biociências, o mesmo que eu sofri na geologia. E assim, muitas coisas são óbvias para mim quando eu explico, mas para a pessoa que está ouvindo, nem tanto. Eu acho que a primeira coisa, você falou que você estuda a abênula. Onde ela fica no cérebro? Qual é a estrutura dela? Você veria uma azeitoninha separada, que nem a gente vê que o cerebelo é diferente do resto do cérebro? Porque, por exemplo, o córtex pré-frontal, eu sei que ele existe, eu vejo aquelas imagens que tem uma cor diferente para cada parte do cérebro, mas quando eu vejo aquelas fotos da massa cinzenta do cérebro, tudo, eu não vejo uma diferenciação clara, que nem eu vejo no cerebelo.
como você vê essa benula? É só um apanhado de células numa região específica? Tem uma morfologia e uma anatomia diferente? Tipo, qual o tamanho disso? É tipo uma azeitoninha? É uma, sei lá, é uma maçã no nosso cérebro? Sei lá, dá esse tipo de informação básica do que tal é uma benula, que eu confesso que, assim, eu gosto de neurociência. Eu já ouvi falar de... Qual é o nome? Aquela célula, sei lá, o que pituitária, Sim. sei lá, já ouvi falar de algumas dessas, esqueci o nome da hipófise, etc. Hipófise? Sei lá, não lembro o nome, mas Isso, correto, é isso tem mesmo. algumas palavras que eu já ouvi falar, sabe? Eu não sei onde elas estão aqui, mas eu já ouvi falar. A benula eu nunca tinha ouvido nem falar, sendo bem sincero. Então, é muito bom isso, porque como nós temos níveis diferentes de conhecimento, é bom explicar, porque a gente vai aprendendo. Então, assim, sempre que você ouvir falar de uma estrutura no cérebro com um nome diferente, então, por exemplo, a hipófise, sim, ela é uma estrutura, está correta, a pituitária é outra estrutura, o córtex pré-frontal é outra estrutura, o cerebelo é outra estrutura. Então, assim, existem níveis de estruturas, né? Então, se eu falar para você que é um núcleo, né? Então, por exemplo, a abênula, elas são vários núcleos. O que é um núcleo? Na verdade, é um punhado de neurônios, né? Então, imagina assim, eu posso ter 10 neurônios, 20 neurônios, 100 neurônios, 1000 neurônios e formar um núcleo. E esse núcleo, o que quer dizer? Quer dizer que aqueles neurônios realizam uma mesma função. Então, eu vou dar um exemplo assim. Se eu tiver um núcleo dopaminérgico, quer dizer que aqueles neurônios liberarão, né, na sinapse entre os neurônios, dopamina, por exemplo. Tá? Então, a abênula, ela é uma estrutura do tamanho de uma ervilha, né? Filogeneticamente é uma estrutura muito antiga no nosso cérebro, e existe também em outros animais, anfíbios, peixes e tudo mais. Tá? Isso que eu Então, perguntar, é desde os peixes que temos a benula, então? isso. Ela é filogeneticamente muito antiga. Então, por quê? Porque evolutivamente os animais também aprendem alguns comportamentos punitivos, né? Então, por exemplo, se um animal for tentar pisar num ambiente hostil, num território hostil, ele pode ser punido. E ele tem que aprender a não ir naquele ambiente de novo. Por quê? Porque está afetando a sobrevivência e reprodução dele. A mesma coisa acontece com nós humanos. Então, nós temos essa região, e eu posso dar um exemplo assim, fácil de entender. Ela é uma estrutura do tamanho de uma ervilha, né, filogeneticamente muito antiga, e os neurônios dessa região, eles fazem meio que uma matemática, como se eles fizessem uma somatória de coisas que está acontecendo. Então, imagine assim, que você receba informações visuais, táteis, verbais, auditivas, e tudo isso o nosso córtex processa, e esses neurônios também processam. Então, eles fazem uma matemática com que eles possam tomar decisões, né, de inibir outros neurônios ou desinibir esses neurônios. Então, por exemplo, vamos dizer que... Vou dar um exemplo fácil de entender. Imagine que você está num trabalho que está sendo estressante, né, o seu chefe te cobra muito, você não tem tempo de descansar, está sendo uma condição muito ruim que está afetando a sua vida, por exemplo, a sua energia vital. Essa abênula, esses neurônios identificam isso, óbvio, não é tão simples, mas é para me fazer entender, e eles conseguem modular esses neurônios, e eles começam a modular esses outros neurônios e mandam menos dopamina para o córtex pré-frontal. Com menos dopamina para o córtex pré-frontal, o que acontece? Você tem irritabilidade, você tem muito cansaço, você tem menos produtividade e assim por diante. Então, a abênula é um núcleo, né, de vários neurônios que tem essa função, por exemplo, né, ela é predominantemente glutamatérgica, glutamato é um principal neurotransmissor químico do nosso cérebro, mas ela modula dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina e também um outro tipo de química que é chamado GABA, que é um tipo de substância química inibitória. Então, como ela consegue modular, o que é modular? Modular seria assim, diminuir, né, demais ou aumentar demais. E isso é importante saber porque tudo no nosso cérebro funciona numa faixa muito ideal. Então, por exemplo, para você estar me escutando, vamos dizer que os seus neurônios têm que receber 100 bolinhas químicas. Se ele receber 103 bolinhas químicas, já dá ruim. Se ele receber 98 bolinhas químicas, também dá ruim. Né? Então, os neurônios, eles têm uma faixa muito ideal da quantidade de substância química que eles podem receber para ter um funcionamento adequado. Então, resumidamente, né, a abênula, a hipófise, o córtex, a pituitária, são tudo grupamentos de neurônios com funções distintas, né, mas são grupos de neurônios que trabalham em conjunto para funções distintas. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, nós temos o córtex auditivo. O córtex auditivo é um grupo de neurônios que eles são responsáveis pela audição. Córtex olfatório, um grupo de neurônios responsável pela olfação. E assim por diante.
Mas assim, se vocês não tivessem conseguido marcar essas sinapses, essas correntes elétricas nos neurônios, sei lá o que vocês marcam, vocês nem conseguiriam ver a diferença dessa bênula para o córtex, não o frontal, mas o córtex auditivo, etc., porque no fundo está na mesma, sei lá, na mesma viscosidade, na mesma curva do cérebro, é só que vocês conseguem atualmente mapear que tipos de neurônio tem cada função e cada tipo, esse agrupamento de neurônios que fazem a mesma função ganha um nome específico para ser mais fácil lidar. É quase como se fosse o gene em escala, como o nosso cérebro funciona, é isso? Isso, corretamente. Então, assim, a gente pode marcar os neurônios, né? Então, a gente consegue marcar, tipo assim, em nível microscópico, né? Micrometro, os receptores da membrana do neurônio, a gente consegue marcar os neurônios propriamente dito, a gente consegue marcar regiões e também as áreas. Então, a gente consegue limitar a estrutura, né? Então, assim, generalizando, é tudo grupo de neurônios. Mas, por exemplo, essa bênula específica, ela é do tamanho de uma ervilha, mas ela parece uma pera. Então, também facilita a gente identificar a localização dela, entendeu? Então, a pituitária, a hipófise, por exemplo, ela é uma ervilha mais achatadinha, parece uma cebola. Tanto é que a gente fala, olha, aqui é a cebola, para os alunos saberem onde está a hipófise. Então, cada um tem um formato também. Então, assim, tem como marcar por região, por formato, mas também de forma estrutural e química. Então, a gente consegue saber os receptores da membrana daquele neurônio. Então, por exemplo, eu posso colocar um tipo de imunistoquímica que eu consigo fazer o neurônio ficar verde, o neurônio ficar vermelho, o neurônio ficar azul e assim por diante. Tá? Então, e eu consigo dizer que marcar um neurônio de 3 cores. Então, por exemplo, um neurônio ele pode ser, por exemplo, GABAérgico, glutamatérgico e serotonérgico ao mesmo tempo. Então, só para você entender que não é assim, um neurônio ele não é só uma coisa ou outra, ele pode ter vários tipos de fenótipos, né, que a gente fala, entendeu? E como faz, falando agora materiais e métodos, né? Como faz para marcar? Você falou que você consegue fazer eles terem cores diferentes. Por exemplo, eu na Geociências eu podia estar fazendo uma pesquisa com satélite que rebatia ondas na Terra, eu manipulava a frequência de onda que eu estava vendo, eu criava imagens de falsa cor, mas na verdade eu estava analisando ultravioleta ou raio-x, o infravermelho, aliás, e eu manipulando as bandas criava imagens de falsa cor que, por exemplo, eu conseguia ver pelas árvores se podia estar em cima de uma rocha que apresenta jazidas de ouro ou não, porque essa rocha tem um elemento diferente que faz o crescimento ser maior. Ou seja, é um método indireto de conseguir fazer as coisas. Mas você acabou de falar que vocês operam o ratinho, então imagino que abre o cérebro, bisturi, e aí o que é? Na lupa mesmo que consegue separar um do outro, pinga uma coisinha colorida, tipo, como, sabe, qual o método mesmo vocês fazem para conseguir fazer essas cores, essas separações e diferenciações? Então, tem vários métodos, né? Por exemplo, hoje em dia, com os avanços da ciência, a gente consegue ter animais que já brilham. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um animal que expressa cor vermelha para neurônios dopaminérgicos. Eu posso ter um rato que os neurônios GABAérgicos dele sejam verdes. Né? Então, eu consigo já ter um animal geneticamente modificado para isso. É uma etapa. Mas nos animais comuns, que não é esse caso, por exemplo, a gente abre, né, a calota craniana dele, a gente expõe o cérebro e com uma pequena pipeta, a gente tem uma máquina, uma mesa cirúrgica para o animal, com uma pequena pipeta, a gente injeta no cérebro do animal uma substância, né? E essa substância a gente chama, por exemplo, de traçador. Então eu posso fazer assim, uma substância que começa no começo do neurônio e vai para o final do neurônio, ou eu posso ter um traçador que vai do final do neurônio para o começo do neurônio. Então, por exemplo, como que eu sei que existe uma área do nosso cérebro chamado hipocampo, que é para a formação das nossas memórias de longo prazo, como eu sei que essa área hipocampo se conecta com a audição? Porque se eu colocar essa pipeta no hipocampo e soltar esse traçador lá, essas substâncias desse traçador vai percorrer o neurônio inteiro até chegar na área responsável, por exemplo, pela audição. Então, eu sei que o hipocampo se comunica com a área da audição. Tá? Então, é sempre assim, é uma área em relação à outra. Também é um outro método. Tá? Então, nós temos métodos
tanto de imunistoquímica, a gente tem esse método que os animais já são modificados geneticamente para vir expressando isso, e a gente manipula isso de diversas formas. Tá? E aí depois o que acontece? Nós podemos sacrificar esse animal, fatiar o cérebro dele em diversos cortes, em diversos níveis. A gente pode fazer técnicas de imunistoquímica. O que é a técnica de imunistoquímica? É você usar anticorpos. Então eu uso um anticorpo primário, um anticorpo secundário, essa questão da relação de antígenos, e com isso eu faço uma técnica que eu também consigo visualizar isso. E depois eu posso levar isso no microscópio, por exemplo. Tá? Então eu posso ter vários tipos de técnicas. Essa que eu fiz, esse meu trabalho no mestrado e no doutorado, foi essa última, né, no qual eu sacrifico o animal depois de ter feito essa cirurgia. Só para ser mais preciso, é assim, eu injeto, né, no dia 1, eu espero que o animal sobreviva 7 dias, por exemplo, para que o traçador haja, né, no cérebro dele, nas estruturas onde eu coloquei a pipeta, para que eu consiga ter essa projeção, né, de vida dele, para que aconteça todo o trajeto durante uns 7 dias. Depois do 7º dia tem outros procedimentos a ser feito, então a gente tem a parte de eutanásia, a gente tem a parte de remover o cérebro do animal, a gente tem a parte de limpar, a gente tem a parte de fatiar, né? Depois a gente tem essa técnica usando os anticorpos que eu falei, e só por último eu consigo levar para o microscópio, eu consigo fazer imagens, eu consigo fazer lâminas, projeções, templates, contagem, plotagem, qualquer outra coisa que o valha, que aí eu tenho um dado propriamente dito que eu posso manipular e usar isso nas neurociências, apresentar no congresso, por exemplo. Então, assim, tem diversas formas, né? Então, pode ser em camundongo, pode ser em rato, né? O Wistar, aquele branquinho de olhos vermelhos, também tem em sagui, só que em menos frequência, né? E em humanos, óbvio que não é o caso de sacrificar, né? Mas nós temos estudo em humanos, usando ressonância magnética. Então, a gente, por exemplo, pode fazer uma ressonância magnética e identificar, sabendo no indivíduo, e ver se ela está hiperativa, por exemplo. Então, a gente consegue ter várias formas de fazer isso. No meu caso, foi essa forma, usando o animal com esse tipo de traçador, né? Daí uma curiosidade bem mais básica que eu tive quando você falou do fatiamento do cérebro, em que lente de microscópio você analisa isso? Porque assim, eu como geólogo usava 5 vezes de aumento até 40 vezes de aumento, até ir no laboratório que precisa fazer, sabe, uma coisa muito mais sofisticada se eu estava procurando alguma coisa, sabe, refratometria de raio-x, etc., se eu estava precisando de uma análise mais específica. Que tipo de microscópios, de equipamentos óticos você usa para analisar esse cérebro? Tem vários níveis também, então dependendo do que você quer ver, né, porque é muito pequenininho, então assim, um neurônio, ele tem um tamanho de 15, né, micrômetros, então o maior tem 20, então é bem pequenininho. Mas alguns microscópios, né, principalmente os alemães, que é o que a gente tem lá no departamento, você consegue visualizar já esses neurônios e essa marcação deles nesses núcleos que eu mencionei em diferentes áreas do cérebro, mas o mais legal mesmo é você ir num microscópio que a gente chama de confocal, né, um microscópio com uma capacidade muito grande, que ele consegue, no seu corte, né, no seu nível de corte que você cortou, em pequenos micrômetros, então pode ser 30, 40 micrômetros o corte, ele consegue ainda fatiar esse corte, né? Então, esses microscópios são muito avançados. Então, assim, um neurônio tem um tamanho de 15, os neurônios muito grandes, eles têm 20 micrômetros, né? Mas a maioria deles tem 15, tá? E esses microscópios, eles já captam esse tamanho de neurônios em diferentes áreas, mas quando a gente quer ver mais detalhado ainda, que são esses neurônios que têm tripla marcação, que a gente fala, que pode ser dopaminérgico, serotonérgico, assim por diante, a gente vai num microscópio muito mais avançado, né, que ele tem uma capacidade confocal muito grande, e a gente consegue fatiar esses níveis ainda mais, né? Então, existe esse tipo de avaliação. E aí a gente tira, fotografa, né, isso e expõe isso de diversas formas também, diversos métodos, né? Eu estou imaginando que provavelmente é um microscópio que você pega a lâmina, coloca no negócio que você mexe só por computador, então, para dar a ordem, anda um pouquinho para cima, anda um pouquinho para o lado, porque, sei lá, depois de 40 aumentos, sua mão já não tem essa precisão. Se é na escala dos micrômetros, pô, você não vai conseguir ter essa precisão, né? Então é tudo robozinho mexendo a lâmina e você comandando pelo computador e vendo na tela do computador a imagem do cérebro, é assim? É assim mesmo, correto. Então, assim, esse primeiro, né, a gente manipula com a mão e tá tudo certo se eu for querer fazer uma imagem do corte que eu fiz.
Mas quando eu quero saber um neurônio precisamente, aí é só um computador que você define o comando, você aperta, ele anda X para o lado, X para cima, X para baixo, né? Então é ele que faz isso exatamente, ele vai, e demora, né? São horas. Então, por exemplo, fui fazer uma imagem assim para levar para o congresso que eu vou estar viajando, demorou 15 horas para eu fazer uma imagem, né? Então, assim, não é fácil, né? E assim, imagem é igual custo, então tem gasto de dinheiro lá para usar o microscópio, usar no departamento, tem a questão do técnico, então assim, realmente, você pode tirar uma foto do corte do nível que você está, então, por exemplo, eu consigo tirar foto da abênula como um todo, ou do córtex pré-frontal como um todo, da hipófise, da pituitária como um todo, mas se eu quiser saber manipular isso com maior precisão, andando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para cima, para baixo, tem que ser com computador, é um microscópio muito mais avançado mesmo. Não, perfeito. Tá agora um momento Luiz Amel. Eu sou a favor de usar os bichinhos, eu imagino que os cientistas não são cuzões, cruéis, eu imagino que você tenha empatia com animais e que você goste deles e que provavelmente você usa um rato, ou provavelmente alguém usa um beagle, que foi meu primeiro cachorro de estimação, amo a raça, ou provavelmente alguém usa um macaco, porque é a melhor alternativa e que os outros métodos de teste não chegam aos pés. Isso é real? Isso é, sei lá, vocês são cruéis? Tipo, por que usar o rato e não usar um análogo, sei lá, não biológico, sabe? Não um bicho vivo, mas algum outro tipo de modelo. Existe coisas que conseguiriam substituir? Não existe? Dá um panorama geral disso. Então, todo mundo, né, tem um lado meio crítico relacionado a isso, mas, eu vou te falar, se todo mundo fosse conhecer o que a gente faz com os animais, eles são tratados melhores que humanos, né? Então, alguns humanos, né, eu já trabalhei em UTI, né, eu tenho meus amigos, a gente tem nossa família e tal, mas algumas condições, quando envolve animal, cuidado animal, nessa questão do tratamento do animal, é muito importante, muito preciso. Então, assim, o animal, ele tem a temperatura ideal, ele tem a alimentação ideal, ele tem a água ideal, ele não passa frio, ele não passa fome, se a gente vai fazer uma cirurgia, ele tem anestésico, ele tem analgésico, se ele sobreviver à cirurgia, depois ele ainda tem as medicações, né? A gente tem que saber tudo do animal e a gente tem também a questão de cuidado, né, com a técnica. Por quê? Porque além de ser o animal, a gente precisa ter precisão. Porque se alguém for replicar aquele trabalho, tem que conseguir fazer. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Então começa por aí. Então o animal, na verdade, ele é bem tratado melhor que os humanos, né? Então o animal, por exemplo, ele tem temperatura ideal que ele precisa, né? Coisa que a gente às vezes está passando calor em um lugar meio abafado. Então assim, em relação a isso, não, a gente tem totalmente controle, a gente segue regras, então não tem maltrato nenhum. Mas por que a gente precisa usar os animais? Porque existem sim alguns análogos, com o avanço da tecnologia, algumas coisas estão sendo desenvolvidas e já até substitui algumas coisas como a gente pode trabalhar. Só que no caso, quando a gente vai estudar funções fisiológicas, anatômicas, ainda não conseguimos, né, ter um objeto de estudo que seja tão preciso quanto o modelo animal, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o rato, né, o camundongo, a capacidade fisiológica, né, anatômica, funcional deles é idêntica com a gente. Então, assim, ele tem fome igual a gente, ele tem sede igual a gente, ele tem sono igual a gente, ele tem estresse igual a gente, ele tem depressão igual a gente, ele sabe o risco do ambiente igual a gente. Então, ninguém melhor que ele para estudar, né? Então, por exemplo, óbvio que tem uns animais que são melhores que outros, dependendo do que a gente quer estudar. Então, por exemplo, muita coisa do sono é estudado no peixe zebra, aquele zebra fish, né, o peixinho zebra. Então, dependendo do modelo animal, também a gente consegue estudar em modelos diferentes. Por exemplo, o macaco, a gente já vê uma questão mais funcional, né? Porque o macaco toma algumas decisões diferentes de um rato, de um camundongo, né? Da mesma forma que a gente tem coisas que é só no humano, usando ressonância magnética e assim por diante. Então, assim, tem coisa muito boa, tem coisa que dá para ser substituído, mas, infelizmente, ainda não há nada que supere, né? E o modelo animal é o mais preciso que a gente tem e tem duas formas de você pensar. Você pode falar, não, sou contra o uso de animal para esse tipo de pesquisa, mas medicações foram desenvolvidas a partir disso, as vacinas foram desenvolvidas a partir disso, né, muitas cirurgias, muitos tratamentos, né, com antidepressivos, farmacológicos, por aí vai, tudo que a gente, né, melhorou nossa projeção de saúde que nós temos hoje. E além disso, muitos animais, eles nem existem na natureza, a gente cria eles geneticamente. Então, você pode criar um rato que não existe. Simplesmente você cria, né, esse animal, você manipula ele. Então,
também tem esse outro lado que, óbvio, não justifico o uso em si, mas é o que a gente tem para poder trabalhar e ter com precisão. Então, por isso que a gente consegue hoje, por exemplo, saber qual medicação tomar, a dosagem tomar, qual cirurgia fazer, como é essa cirurgia, por que a gente faz uma cirurgia específica no coração e sobrevive depois, por que a gente precisa tomar uma medicação na quantidade ideal, como que a gente evita uma gastrite, qualquer coisa que valha, né? Como que a gente melhora o sono, melhora a alimentação, atividade física, assim por diante. Então, assim, infelizmente, nesse âmbito da neurociência em si, não existe um modelo tão preciso quanto esses modelos animais ainda. Não estou querendo dizer que é o único. Tem optogenética, tem outros in vitro, né, tem cérebro sintético sendo feito, mas ainda não substitui totalmente o modelo animal. A maneira que eu penso sobre isso, assim, é bem pragmática, assim, tipo, eu falei, eu adoro Beagles, meu primeiro cachorro, o Kiko, sempre amei ele, adoro qualquer animal, assim, sou quase da turma que abraça a árvore, etc. Mas, no fundo, a gente tem 3 cenários possíveis. Ou a gente não quer contar com o progresso da medicina e da área da saúde como um todo, e isso é o pior cenário possível, na minha opinião, ou a gente tem que escolher qual espécie a gente vai usar como cobaia. E a gente pode usar a nossa própria espécie como cobaia, que é aprovar medicamentos sem a quantidade de testes necessária, ou testar em outras espécies. E aí sim eu sou especista, como algum pessoal fala, sim, eu acho que o ser humano vale mais do que um ratinho. Sinto muito ratinho, quando vocês dominarem o mundo, forem o predador ápice de toda a cadeia evolutiva, etc, etc, vocês fazem isso com a gente, que a gente não vai poder fazer muito alguma coisa a respeito, tá ligado? No fundo, aquela história, tipo, o leão não se importa com a opinião da gazela, e assim, eu prefiro que não seja com seres humanos que os testes sejam feitos, e eu prefiro ter acesso, sim, à medicina moderna do que uma medicina renascentista, que é tentativa e erro, usando o corpo do ser humano como cobaia, tá ligado? Não, então, é bem isso que você falou, e assim, da mesma forma que, por isso que eu falei, é uma subjetividade de cada pessoa, da cultura, da religião, da ciência, da política e outras coisas, porque a gente não se importa com um animal que está lá na África, um leão atacando uma gazela, uma anta e por aí vai, e também tem coisas no dia a dia que a gente usa que, querendo ou não, precisou passar por esse tipo de validação, esse aspecto animal. Então, por exemplo, a gente usa escova de dente, a gente usa shampoo, a gente usa materiais cortantes, a gente aprendeu, e para aprender a gente passou por diferentes etapas, e uma das etapas foi essa, né? Infelizmente, para quem não gosta, né, não tem muito o que fazer, mas para a gente ter a projeção de vida, por exemplo, a gente pode viver em média 75 anos, 80, 100, 115, e tudo isso depende dos avanços que a gente tem na área de saúde. E assim, os avanços, geralmente o pessoal acha que é só cirurgia, que é só medicamentoso, mas não é. É avanço de você poder usar a ciência para tomar decisões de melhorar a alimentação, melhorar o sono, como tratar um distúrbio e por aí vai. E isso é ciência, né? É uma translação de uma ciência no laboratório, no rato, né? Mas está no dia a dia nosso cotidiano, né? Algumas decisões nossas dependem de tudo isso, né? Boa. Cara, uma coisa que eu lembrei quando a gente estava falando, é uma dúvida minha há muito tempo, é assim, tá, vamos pensar na espécie humana. A gente tem machos e fêmeas. As fêmeas são afetadas por um ciclo hormonal mensal que provavelmente alteraria vários resultados de exames. Eu já ouvi falar que isso implica que, assim, muitos dos testes químicos, tanto de laboratório com ratinho, com macaco, etc., quanto testes clínicos com ser humano mesmo, de remédio, é tudo feito em homem, porque aí você pega um sistema que tem uma parte hormonal basal sem grandes alterações. Isso é verdade? Vocês levam isso em conta nos estudos mesmos? Ou é só para estudo parte hormonal, na parte de neurônio não muda? Como funciona essa questão com a seleção do sexo de acordo com o tipo de experimento que cada cientista vai fazer? Então, isso é verdade. Antigamente, né, assim, eu não vou nem falar muitos anos, 5 anos atrás, por exemplo, 10 anos atrás, até mais recente, e ainda algumas instituições, alguns laboratórios ainda têm esse costume de usar só modelo animal macho.
mas agora praticamente existem mudanças para que use tanto macho quanto fêmea. Então, assim, existia isso, era assim mesmo. Então, você vai testar um tipo de droga, testava só do macho. Mas e aí, quando essa versão fosse para o lado feminino, né? No caso, fazendo a analogia. Então, hoje não. Hoje, tudo, até nas neurociências, tudo tem que ter tanto o macho quanto a fêmea. Por quê? Justamente porque precisamos ver essas alterações hormonais, essas mudanças, né, esses picos diferentes, até questão comportamental. Então, por exemplo, se você pega um rato macho, o comportamento dele é diferente de uma fêmea. Então, como é que você vai testar só no macho e vai ignorar a fêmea? Então, sim, existia isso, não muito tempo atrás, coisa de 5 anos atrás, eu lembro muito, tinha bastante isso, mas hoje não. Hoje, por exemplo, vamos dizer que eu vou começar um projeto novo com alunos de iniciação científica usando animais, ou de mestrado, doutorado. Hoje, praticamente os protocolos, as intervenções que você vai fazer com o modelo animal, vamos dizer que eu peça 100 camundongos, 100 ratos machos, eu também tenho que pedir 100 ratos, 100 camundongos fêmeas. Mas ainda tem a dificuldade, sim, nessa questão da diferença. Isso existe, é bem diferente, muito diferente, é muito nítido. É tipo assim, como se eu fosse falar assim, numa mesma tomada de decisão, o racho macho tomaria uma decisão e a fêmea outra. E isso transfere para a nossa vida no dia a dia, né? Então isso existe, é verdade mesmo, mas está diminuindo. Hoje em dia a gente já seleciona metade. Então você concorda comigo que existe uma síndrome genética conhecida como dissomia do cromossomo X, que afeta o comportamento médio de todas as fêmeas mamíferas, é isso? Ah, pode-se dizer que sim, né? Vai saber. Então, tem coisa que sim, tem coisa que não, né? Tem coisa que é muito subjetiva, mas isso existe, né? Tipo, É uma complexidade muito grande, cara, muito grande. boto fé. Cara, você falou bastante do córtex pré-frontal, a gente já falou bastante da abênula, se eu não me engano o nome. Sim, correto. Explica um pouco mais do córtex pré-frontal. Eu ouço falar que você falou, é o CEO, ele que é o seu centro de tomada de decisões. Duas perguntas principais. Primeiro, e aí acho que são mitos que você vai me falar se são verdades ou não, mas eu como leigo são coisas que eu já ouvi dizer. Primeiro, para não falar todos os pensamentos começam numa parte fora do córtex pré-frontal e chegam até o córtex pré-frontal. Eu já vi duas análises diferentes sobre isso. Um que a pessoa assume, beleza, portanto não existe livre-arbítrio. Outra pessoa falando que é justamente isso, que a gente, no fundo, toma as decisões e aí a gente tem um narrador que está olhando de fora e cria uma narrativa para justificar as decisões que já tinham sido tomadas. Ou seja, que o córtex pré-frontal serviria muito mais para justificar para nós o que a gente está fazendo do que realmente para decidir por nós. E aí Certo. acho que isso deu muitos elementos, então eu faço outra parte depois. Isso faz sentido? Então, existe essas duas vertentes mesmo, é verdade, tem os dois toma lá da cá, mas assim, por existir as duas vertentes, o que a gente faz nas neurociências? É porque assim, a ciência é uma verdade momentânea, ela não bate o martelo, a ciência não é para falar está certo ou errado, a ciência ela te dá informação e aí você usa isso a partir da subjetividade da sua vida e tudo mais. Então assim, tem os dois lados da moeda que você mencionou, tem tanto uma administração geral do córtex, bem como sub-regiões, né, corticais. Eu vou dar um exemplo para me fazer entender e eu complemento o raciocínio. Por exemplo, a fome, né, se a gente for pensar assim, a fome, ela tem uma parte cortical do córtex, propriamente dito, mas a gente tem uma fome que é gerada em nível de estômago. Tá? Então, porque a gente pensa que o cérebro é único, mas não é. O sistema nervoso, ele é um todo, né? Então, a gente tem uma parte do sistema nervoso que a gente chama de parte central, que essa parte fica no crânio, propriamente dita, e nós temos uma parte periférica. E essa parte periférica, nós podemos incluir também outros sistemas, né? Então, por exemplo, a gente tem neurônios no intestino, a gente tem neurônios, a gente tem um segundo cérebro, podemos se dizer assim, na parte do intestino. Tá? Então, tem informações tanto corticais conscientes, como informações viscerais, bem como informações inconscientes. Então, existe os dois lados da moeda. Então, para não falar que é só um, não é só outro, na verdade, é os dois trabalhando em conjunto, né? Porque isso a ciência mostra. Agora, cada pessoa pode escolher um lado da moeda, uma vertente, uma filosofia neurocientífica e defender isso. Mas o que importa é que o córtex, ele recebe essas informações, porque, para resumir, né, para todo mundo entender assim, de uma forma bem fácil, o que é o cérebro? O cérebro é o CEO, ele é
um órgão que ele é responsável por controlar ele mesmo, né? Ele é responsável por que a gente chama de homeostase dele mesmo e de todos os outros órgãos do organismo. E ele é dividido só por uma questão didática, só para facilitar o entendimento, mas não tem como você separar a função da fala, da audição, do comportamento, do pensamento, do sono, da fome, do cansaço, do estresse, não tem como você separar, é tudo junto. Então, por isso que fica difícil você dizer que é uma coisa ou outra, na verdade, é tudo em conjunto. É a mesma coisa de eu falar assim, nós usamos 10% do cérebro. Não, nós usamos o cérebro inteiro. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui com você, eu estou usando a parte da audição, eu estou usando a parte da fala, eu estou usando a parte dos neurônios que controlam a língua para manipular os fonemas de como eu vou falar, a voz passando nas pregas vocais na laringe, eu controlo a respiração. Então, assim, cada parte do cérebro controla uma coisa, né? Ele tem que dar atenção à nossa conversa, ele não pode estar pensando em deixar eu sentir fome nesse momento, ele não pode estar deixando eu sentir vontade de ir no banheiro nesse momento. Por quê? Porque a atenção está voltada para isso. Então, assim, é muito difícil você dizer que é uma coisa ou é outra. Na verdade, é o conjunto das duas, e aí tem vertentes diferentes, né, estudos diferentes, neurocientistas diferentes, com perspectivas diferentes, mas na verdade eles trabalham em conjunto. O que importa mesmo é que o córtex é o controlador das nossas tomadas de decisões. Em que sentido? Por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu preciso tomar a decisão de atravessar a rua. Quem faz isso é o córtex, né? Eu preciso pegar um copo de água, ele que faz. Eu preciso ir me deitar, eu preciso dormir. Ou gerencia as outras funções. Então, por exemplo, não é o córtex que determina o sono. O sono é um processo fisiológico que vem de outras áreas e vem também a fome. A fome tem coisa que vem do estômago. Então, o córtex recebe essas informações e ele começa a tomar decisões de forma generalista, envolvendo todas as outras áreas. Então, ele também não toma decisão sozinho. Ele é o executor da decisão que você precisa fazer, que é o que a gente toma, o que a gente faz e por aí em diante. Mas ele depende, por exemplo, de uma outra região que é a amígdala, né? O corpo amidalóide, que a gente fala, que é do medo. Então, o córtex só pode tomar uma decisão depois que ele tiver a decisão do medo. Olha só que loucura. Então, por exemplo, eu estou num ambiente perigoso, eu vou frequentar esse lugar, eu vou fazer isso, aquilo. Você só consegue tomar decisão se você tiver a informação do medo, né? Se você tiver a informação da recompensa, da punição. Então, por exemplo, por que eu vou fazer um nível superior? Por que eu vou estudar para o Enem? Por que eu vou investir meu dinheiro aqui, por que eu vou estudar Bitcoin? Tudo isso depende de vários aspectos que o córtex recebe e como ele tem essa capacidade, os neurônios têm essa capacidade, essa função, é aí que entra a tomada de decisão. Então, mas você depende de informações até límbicas, né, emocionais. Então, por exemplo, a gente não controla as emoções, isso vem de outros neurônios, né, que são praticamente incontroláveis. Então, por exemplo, você sentir o cheiro do bolo, né, e esse bolo lembrar sua avó. Isso não é o córtex, isso é outros neurônios que fazem você lembrar disso, e isso informa para o córtex, você fala, nossa, eu vou tomar uma decisão de ver minha avó ou de fazer um bolo com o cheiro da minha avó, né? Então, assim, tem regiões subcorticais muito importantes que trabalham para isso, regiões límbicas, emocionais, que a gente não tem controle, né? Mas que o córtex consegue manipular, lapidar isso, a gente toma uma boa decisão. Então, resumidamente, é isso, né? A gente poderia falar mais complexidades, mas para me fazer entender, seria dessa forma. Então, é um conjunto das duas moedas, das duas metades que você mencionou. Perfeito. Daí a segunda parte das curiosidades mais gerais sobre o córtex. Acho que muita gente ouviu aquela história de que o nosso córtex desenvolve ao longo do tempo e que ele está mais maduro a partir dos 25 anos, portanto, não tome nenhuma grande decisão de vida, não se case, não faça uma tatuagem no rosto, sei lá, porque você não é maduro o suficiente, você ainda é uma criança, mentalmente falando, antes dos 25. Isso é real? Isso é real, mas também não é único, não é bater o martelo, porque olha só, antigamente achava-se que isso lapidava e se formava, né, os neurônios, eles tinham o ápice da capacidade dele de formar partes específicas, prolongamentos específicos, tamanhos específicos, aos 20 anos. Depois foi aos 23, né? Tanto é que tirar a habilitação depois dos 18 vem daí, né? Essa lógica de maturidade, capacidade
de raciocínio, de poder dirigir um carro e por aí vai. Aí era 18 anos, depois foi para 21, depois 23, 25. Só para você ter ideia, hoje, cientificamente, já tem trabalhos mostrando que é 27 a 30 anos. Então, né, se a gente for deixar de tomar uma decisão arriscada só depois dos 30 anos, talvez aí já foi, né, um terço da nossa vida praticamente. Se a gente for deixar de tomar uma decisão muito arriscada, né, mudar de vida, mudar de faculdade, mudar de relacionamento, né, desvincular de um trabalho, então já seria um bom tempo perdido. Então, assim, existe, é verdade que, dependendo do que você faça, alguns comportamentos, algumas decisões, algumas drogas podem afetar o desenvolvimento do cérebro durante essa projeção da vida, mas também não tem como a gente falar assim, não faça isso, porque estaria sendo injusto com um terço da vida da pessoa sendo, né, desperdiçada, pode-se dizer assim. Até porque ela precisa receber inputs para tomar decisões mais sábias, né? Que é o tal do feedback, essa é a ideia. A ideia é você tomar erros, né, você aprender com decisões boas, ruins, que tem essa matemática do sistema de recompensa, o sistema de anti-recompensa e o córtex, que vai fazer com que você repita um comportamento no futuro ou desvincule aquele comportamento. Fala, não, isso eu vou repetir, não, isso eu aprendi que eu não vou repetir, eu não me vinculo mais a isso faz sentido, e assim por diante. É assim que a gente aprende na vida, é assim que a gente condiciona a vida, né? Boa. Cara, primeiro só um comentário que eu deixei passar anteriormente. Você falou essa lenda urbana dos 10% do cérebro. Eu não consigo entender de onde essas coisas vêm, assim, pô, imagina um organismo que a seleção natural teria selecionado com ele usando menos do que ele poderia. Ele deixaria de ter essa estrutura, ele não precisava, é que nem um peixe na caverna, ele deixa de ter o olho porque não faz sentido. Então, se a gente usasse 10% do nosso cérebro, esses outros 90% seriam perdidos e a gente passaria a usar 100% do cérebro, porque o cérebro reduziria até 10% do tamanho original. Mas não faz sentido pensar que a gente tem 90% do cérebro ocioso sem estar sendo usado. Pô, o cérebro gasta energia pra caralho, assim, não faz sentido nenhum, tá ligado? De todos os órgãos, o cérebro é um devorador de substrato energético, então não faz sentido por aí. Segundo, assim, pode ser muito coisa de ciência, é uma verdade momentânea. Às vezes, no passado, achava-se isso, aí vieram levando, aí virou uma pseudociência, aí tem pessoas que tomam decisões em cima disso. Tem gente que acha que o cérebro é infinito, mas não é, o cérebro é finito. Você substitui memórias novas por anteriores, tem memórias que são mais consolidadas, que aí você permanece com elas, outras coisas você substitui. Então, por exemplo, dependendo do que você aprende, você vai substituir aquelas memórias por outras, isso é normal. Você vai esquecer telefone, você vai esquecer o nome de uma pessoa que você não vê há muito tempo. Outras que são consolidadas há muito mais tempo, né? Porque eu mencionei desse hipocampo, né? Esse hipocampo é uma região do nosso cérebro que os neurônios, eles são a porta de entrada para formações de memória de longo prazo. Então, dependendo do quanto a memória foi fixada em todos os neurônios de todo o cérebro, então, por exemplo, pode ser uma memória no córtex visual, auditivo, emocional, né, e assim por diante, mais difícil é dessa memória ir embora, né, e que isso está diretamente como o cérebro aprende. Então, assim, não faz sentido por causa disso, né, de usar 10%, não faz sentido do cérebro do homem ser melhor que o da mulher, porque aí já tem questões de comportamento, né, tomada de decisão, não faz sentido de você falar assim, branco com preto, né, a questão de você ter questão de raça, de um cérebro melhor ou de um pior, porque isso é o quê? É o ambiente, o condicionamento do quanto ele aprendeu ou do quanto ele não aprendeu. É a mesma coisa da gente estar aqui no Brasil e não estar numa Rússia e não saber falar russo. Então, nosso cérebro não aprendeu russo. Mas se a gente for para lá, a gente consegue manipular e substituir, né, e ter um novo tipo de idioma aprendido, um novo comportamento e assim por diante. Então, assim, esse tipo de condição, eu não sei de onde vem, mas sempre tem alguns pseudocientistas aí que saem divulgando essas coisas. Cara, você falou uma coisa que eu já ia tacar para o Bitcoin, porque a gente já está quase 1 hora aqui, mas eu adoro o tema, então desculpa. Mas, assim, boa. Hoje eu tô com tempo até às 19, então não se preocupe por enquanto. Maravilha. Cara, você falou memória. Muita gente não sabe o que é uma memória do ponto de vista como a gente armazena a memória no cérebro. Porque, assim, não é um pendrive. É o quê? É uma cadeia de zeros e uns elétricos que está sendo manipulada, são proteínas que se ligam a lugares específicos de estruturas do nosso cérebro, a neurônios, tipo, de um ponto de vista descrição física do fenômeno, sabe? Descrição materialista do fenômeno. O que é uma memória?
Então, é bem legal essa pergunta, porque quase ninguém sabe isso. A memória, ela é física, ela é morfológica. Você enxerga isso nos neurônios, então pode ser vários níveis. Por exemplo, a memória pode ser um neurônio novo, que é o que quase todo mundo já sabe, um neurônio novo. Mas esse neurônio novo, ele pode ter milhões de prolongamentos novos, tá? Que a gente chama de espinhos, por exemplo, do neurônio. Então, pode ser esses espinhos. Se um neurônio fizer 10 espinhos, quer dizer que ele vai conseguir se comunicar com outros 10 neurônios. Então, imagina assim, que o seu cérebro é um neurônio único e ele teve 10 espinhos, 10 prolongamentos, e ele agora consegue conversar com mais 10 neurônios, depois mais 100, depois mais 1.000, depois mais 10.000, e assim por diante. Então, você cria uma cascata. Então, primeiro é neurônio, né? Você pode criar neurônios, prolongamentos do neurônio, a quantidade de receptor desses neurônios. O que é um receptor? Um receptor seria assim, uma passagem para alguma coisa entrar dentro do neurônio. Então, por exemplo, você consegue fazer o sódio, o potássio, né, o cálcio entrar dentro do neurônio por essa passagem. Isso a gente chama de receptor do neurônio, tá? Então pode ser receptores novos dos neurônios ser desenvolvido, tá? Mas a parte mais legal é que memória é síntese de proteína. Então é síntese proteica, a gente precisa produzir proteína com DNA, RNA mensageiro, traduzir, transcrever, né? Você transcreve, traduz essa proteína que vai virar um receptor de membrana, vai virar uma parte nova no neurônio. Isso é memória, só que não é nenhum neurônio. Nós estamos falando de bilhões de neurônios em diferentes áreas. Por isso que existe o aprendizado, por exemplo, a memória visual, a memória auditiva, a memória emocional, e a gente consegue trabalhar com todas elas. A memória cortical, por exemplo, se alguém falar uma memória de trabalho, alguém falou um número de telefone, eu gravo por alguns minutos e depois eu já esqueço. Esse é um tipo de memória muito rápida, né? Uma memória de trabalho só para usar. Por exemplo, você vai querer atravessar a rua, você vê se o farol, o semáforo está vermelho ou verde, é uma memória de trabalho, você atravessou a rua, você não lembra mais se o semáforo, né? Você não vai ficar pensando se o semáforo estava vermelho ou não. Tá? A gente usa uma memória instantânea, mas a memória de longo prazo, a gente tem síntese proteica, a gente consegue formar novas proteínas. Por isso que também, se você tiver uma restrição alimentar, um déficit alimentar, uma má alimentação, você não tem o substrato energético, né, os aminoácidos, para síntese proteica. Então, até isso a gente tem. Né? Então, assim, memória, né, o cérebro aprende, a memória em si, consolidação da memória, ela é física, ela é estrutural e é proteínas. São pequenas, né, bolinhas, podemos dizer assim, dentro dos neurônios ou na borda do neurônio, que vai facilitar a comunicação melhor do neurônio, que é sinais elétricos, né, vai facilitar a transição, a passagem do sinal elétrico, que é o 0,1 que você deu de exemplo aí, a metáfora, a analogia. É isso. Perfeito, não, esse é um tema que eu adoro, assim, no fundo, o tema cérebro como um todo é um tema infinitamente fascinante, na minha perspectiva, assim, é uma das fronteiras do conhecimento, né, querendo ou não, tipo, tá aqui dentro da gente, é impressionante o quanto a gente não entende. Tipo, eu lembro quando eu li um livro, isso foi 2016, 2017, que chama O Cérebro que se Transforma. Foi um livro, assim, fenomenal, assim, tipo, eu não sei como o pessoal mais técnico da academia vê ele, mas eu, como leigo, ele teve um valor, assim, gigantesco de me introduzir conceitos que eu não estava ligado de como o cérebro funciona. Antes de ler esse livro, eu entendia que o cérebro era basicamente algo que se envolvia, ficava maduro, e você preservava ele, mas ele ia decaindo com o tempo, e depois, sei lá, que nem a vida de esse estudo de uma pessoa. Ela chega na faculdade, depois ela não estuda mais nada, e o cérebro fica mais ou menos com essa mesma quantidade de conhecimento. Lendo esse livro, o que eu entendi é diferente. Eu entendi que o cérebro, na verdade, pode ser entendido como um músculo, entre aspas, que quando você treina novas sinapses, elas ficam mais fortes. Se você não treinar essas novas sinapses, elas se perdem. O que significa que, na verdade, o cérebro sempre é plástico e você que para de dar novos estímulos para o cérebro, por isso que ele para de se desenvolver. E aí o exemplo que o livro usa é, por exemplo, se você muda para um novo país, se você começa um novo relacionamento, seu cérebro volta a esse estado plástico, porque você está se adaptando a um contexto totalmente diferente, que essa plasticidade é necessária. Até porque plasticidade sempre não é bom. Plasticidade sempre significa que não tem estabilidade nenhuma, você não vai ter uma personalidade, você não vai conseguir ser resiliente em caminhos, em projetos, etc. Enfim, esse conceito de neuroplasticidade é um conceito que me encantou. E você explicando, pelo menos em linhas gerais, o que eu entendi do seu estudo, me lembra muito isso. Por quê? Porque você explica que tem o córtex pré-frontal, que é basicamente o CEO, e que tem a bênula, que
recebe ordens do CEO, mas aparentemente também dá ordens de volta. E isso, na minha cabeça, forma um ciclo que se retroalimenta. Faz sentido falar isso? E faz sentido que a capacidade da Benula mandar estímulos de volta justamente gera esse feedback que se retroalimenta? Cara, praticamente você é um neurocientista, só não sabe, cara. Você tá num nível, você é um neurocientista, só que, tipo assim, você não se diz que é um neurocientista, entendeu? Então, porque é exatamente isso que você falou. A neuroplasticidade é exatamente tudo que você descreveu agora, está correto, funciona dessa forma. Você tem a plasticidade, não quer dizer que é boa ou ruim, né? Mas sim que muda, está sempre em mudança. E isso a gente pode ver desde comportamentos, de aprendizado, sim, as áreas comunicam, esse exemplo da Benula, com o córtex, é a mesma relação do córtex com a Benula, que isso é feedback, a gente aprende assim, tá? Então, isso existe no nosso cérebro. E, então, assim, não é que ele cresce, ele desenvolve, que vem uma parte genética que já define isso, e ele se matura, né, ele fica maduro a certa idade, e depois ele vai morrendo. Não, isso não existe. Não é assim que funciona. Tanto é que, por exemplo, a gente tem alunos, a gente tem pessoas que são idosas, né, pessoas de 70 anos, 90 anos, que elas aprendem até melhor do que um novo, até melhor que uma pessoa de 20 anos. Então, não é só também a idade, não é só o que a pessoa faz, é também a disposição que ela dá. Então, você manipula plasticamente isso, os neurônios, eles aprendem. Essa região do hipocampo, que eu mencionei para vocês, que é a porta de entrada de novas memórias, ali nasce muitos neurônios. Então, por exemplo, uma pessoa idosa, você pode falar assim, nossa, a pessoa não vai aprender mais nada. Se ela começar a estudar algo novo, ela aprende sim, neurônios novos aparecem, e eles são totalmente plásticos. Da mesma forma que a gente pode desvincular alguns neurônios de certas coisas. Então, por exemplo, a geração mais nova, teve algumas alterações no cérebro da geração mais nova, por causa da tecnologia, por causa do uso de celular, né? Então, você tem uma representação melhor no córtex relacionada a questões táteis, né, a questões visuais, auditivas. Por quê? Porque também teve uma projeção maior da tecnologia. Em contrapartida, se comparar às gerações anteriores, tinha muito mais questão familiar, de afeto, memórias emocionais, também tem isso. Então, assim, é plásticos em todos os sentidos, nos bons, nos ruins, né, nas punições, nas recompensas, e é exatamente isso que você descreveu. E só para você ter ideia, no começo você descreveu assim, nossa, a gente sabe de coisas, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas no cérebro que a gente nem sabe o que faz. Só para você ter ideia, tem uma área do meu trabalho que a gente denominou como área lambda, tem lá praticamente um grupo de neurônios que ninguém no mundo sabe para que eles servem. Ninguém sabe o que eles fazem. Tá? Ninguém chegou a estudar ainda para saber em quais funções ele participa, sabe que eles estão lá, eles existem, mas ainda ninguém pegou num nível tão profundo, porque é difícil, né, e é bem complexo e leva muitos anos, ninguém pegou para estudar. Então, assim, tem coisas no cérebro que a gente nem sabe, né? Então, tem coisas que vão ao encontro, que tranquilo, a gente consegue manipular e a ciência ajuda a partir disso a definir alguns aspectos, mas tem coisas que a gente ainda está estudando, a gente nem sabe. Então, eu posso dar um exemplo assim, por exemplo, tem coisas da depressão, da ansiedade, do estresse, do autismo, da esquizofrenia, do medo que a gente sabe, tem coisas que a gente não faz nem ideia de como funciona ainda, porque não foi estudado. Né? Então, assim, e aí que está a neuroplasticidade, é exatamente tudo isso que você descreveu, né, da forma correta. Praticamente você é um neurocientista, só não sabe. Ah, quem me dera, acho é um dos meus temas de interesse, assim, eu gosto de estudar especialmente a conexão da neurociência com a biologia evolutiva, ou seja, eu adoro estudar, sei lá, os últimos milhões ou milhares de anos que transformou a gente no macaco que acordou. Então, para mim, assim, isso traz um quê da psicologia, mas principalmente a psicologia evolutiva, o que puxa a neurociência, o que entra na análise evolutiva como um todo. Então, para mim, são temas adjacentes, assim, mas sendo bem sincero, eu nunca tudo gostei. interligado, né? Tudo interligado. Não, Praticamente tudo interligado. a gente separa só por questões didáticas, mas é tudo ligado, não tem como separar, né? Não, exatamente, mas assim, entre todas essas coisas, eu sempre gostei da análise macro, análise sistêmica, assim, de ecossistema. Quando entra na parte, sabe, evolução é um dos meus temas favoritos de estudo. Quando entra na parte citologia, sabe, vamos estudar o que está acontecendo dentro da célula para a evolução acontecer, sei lá, aquelas permutações, etc. Daí eu prefiro análise macro, em poucas palavras, assim. Ali é um pouco mais específico mesmo, mas assim, querendo ou não, vai ser o que a gente vê no macro, né? Então, essa que é a parte legal, você fazer a translação do animal para a célula, do humano para o macaco, para o nosso comportamento no dia a dia, para a sociedade, o ecossistema e assim por diante, né?
Não, pra você ter ideia, por exemplo, agora eu tô lendo aquele Comporte, do Robert Sapolsky. Tipo, eu adoro o trabalho desse cara, sabe? É maravilhoso. E é isso, ele é um neurocientista que estuda chimpanzés. É realmente perfeito essa conexão, assim, entre evolução e o funcionamento do nosso cérebro, né? É perfeito, porque assim, tirando o macaco, né, principalmente aquele macaco rhesus, né, que é um dos mais usados, seria um humano. Só que como que a gente vai fazer um experimento controlado com um humano, né? A gente não tem tanto controle assim, seja na questão do sono, da alimentação, do comportamento, né? Então, hoje em dia tem coisas assim, tem um macaco com um tipo de eletrodo aqui no Brasil que consegue mandar o macaco lá nos Estados Unidos pegar uma maçã e engolir. Então, a gente tem esse tipo de interação já em níveis tecnológicos e tipos diferentes de condição na ciência. Então, assim, essa que é a parte legal, né? A parte evolutiva, desenvolvimento e assim por diante, né? Tá, só para dar um exemplo agora de neuroplasticidade, que eu acho que vai ser um exemplo que, inclusive, vai ser útil depois para a gente puxar para o Bitcoin. Pelo que eu entendi, a bênula fica hiperativa em momento de alto estresse, em momentos de depressão. Quase como seria um botão tivesse emperrado e tivesse travado e tivesse hiperativa, mandando estímulos e mandando esse feedback, esse input constante. E isso vai afetar o humor diário da pessoa. Provavelmente ela está numa situação de fuga ou luta há bastante tempo. Isso modula qual vai ser a qualidade do sono dela, qual vai ser o foco dela, etc. E aí você está fazendo um doutorado, eu já fiz um doutorado. Quando eu entrei na carreira acadêmica, assim, disclaimer, eu não era um aluno minimamente dedicado na graduação. Eu comecei a ficar dedicado no mestrado. E aí, quando eu entrei, eu percebi que eu estava com uma síndrome do impostor filha da puta gigantesca, porque assim, eu não devia estar lá, sabe? Claramente, o pessoal que estava na pós-graduação era muito mais sério, muito mais dedicado que eu estava lá porque surgiu um projeto, surgiu um orientador, passei bem na prova, então tudo bem que eu não tinha, sei lá, track record na época da graduação, deu tudo certo. E aí o meu modus operandi foi qual? Cara, vamos fazer sempre o máximo possível e ter a sensação de que eu estou atrasado sempre, porque isso vai ser uma vantagem competitiva e isso vai garantir que eu nunca fique atrasado. Tipo, para a carreira acadêmica funcionou perfeitamente bem. Tipo, fiz mestrado, fiz doutorado, fiquei um tempo como pesquisador visitante, publiquei o paper do meu doutorado na principal revista de geologia econômica, que é o nome que se dá para a revista de... qual é o nome? De como se formam mineralizações. Geologia econômica é um nome bonito para geologia aplicada a depósitos minerais. Do ponto de vista pessoal, sem dúvida, eu demorei anos para passar desse senso de hiperatenção, de estar sempre, sabe, com uma sensação de, no fundo, tá no modo fuga ou luta, tá, sabe, esperando alguma coisa acontecer que você não sabe o que é e você tá sempre com mais cortisol no sangue. Pensando agora, à luz do que a gente está conversando, eu acho que foi que eu condicionei a bênula ficar hiperativa constantemente. Foi um sinal que eu dei para ela, para eu conseguir superar uma situação de adversidade momentânea e que gravou como comportamento, marcou como comportamento, e isso reverberou por muito mais tempo depois. Essa análise está correta? Perante o que a gente conversou? Sim, é isso mesmo, é exatamente isso que você está falando. Então, assim, imagina que o que você vivenciou, o que você fez, essas tomadas de decisões e tudo mais, você viveu um momento no qual muitos feedbacks, muitas informações relacionadas ao que aconteceu, a como você queria levar, ficou alimentando esse sistema, né? E óbvio que, assim, como poderia ser uma coisa meramente estressante, mas não de forma a você desenvolver uma doença, né, que é um caso mais extremo, mas que condicionou o seu córtex a aprender, a manipular e a projetar futuros diferentes. Então, você projetou assim, bom, eu vou passar esse momento de estresse, essa dificuldade, eu vou fazer isso dessa forma, desse jeito, me privar de fazer tal coisa para fazer isso, e que o seu cérebro, o seu córtex entendeu e falou assim, bom, isso é um estresse que dá para suportar, dá para levar isso para frente,
conseguir depois tomar decisões a partir disso. Então, é um tipo de relação exatamente do que eu estava descrevendo, que a gente está conversando, né, dessas interações dessas áreas, que também é plasticidade, né? Você meio que condicionou essa questão da amênula ficar hiperativa e ela conseguiu dar esse feedback para o cérebro, para o córtex, num nível que você não teve o desenvolvimento de uma doença, né, que é um nível que a gente fala que é o estresse comum do dia a dia. Porque se a gente não tivesse medo, estresse, ou um certo tipo de ansiedade, tristeza ou felicidade, a gente não conseguiria manipular o comportamento para tomar decisões melhores no futuro, para aprender diferente, repetir um comportamento ou deixar de repetir ele novamente. Então é exatamente isso que você escreveu. Deixa eu só exemplificar para o pessoal que está em casa de uma maneira que traga isso para a realidade. Um macaquinho que não tinha medo do desconhecido foi comido pelo tigre. Em poucas palavras, você ter medo do desconhecido, você ter respostas de medo, de fuga e luta, de estresse, é evolutivo. Assim como a dor, você falou, ninguém quer ter dor. Beleza, a criança que não tem dor, coloca o dedo na tomada e morre, aí coloca a mão no fogo, não percebe, queima, infecciona. Tipo, dor é uma resposta de proteção ao organismo, que foi selecionada para isso. Medo do novo, o que infelizmente descamba em racismo, então por isso eu acho que, por exemplo, a gente nunca vai deixar de ser racista, é uma resposta biológica, foi selecionado para isso, é uma maneira que você se protege do desconhecido no contexto savana, e aí beleza, agora a gente não está na savana, mas o nosso cérebro não teve esse tempo de adaptação, que ou não, há 10 mil anos a gente estava na savana, e a gente fala em coisas de evolução numa escala de milhares e milhares de anos, não numa escala de sociedade humana, que é uma escala muito mais rápida, né? É exatamente isso. Então, por exemplo, tem aspectos na nossa vida que querem mudar em 100 anos, coisa que a gente está, né, evolutivamente e desde sempre vivenciando isso nos nossos ancestrais e veio acontecendo. Né? Então, algumas coisas é possível mudar, a gente vai manipulando, vai mudando o comportamento, mas outras ainda a gente convive com isso. Tanto é que, por exemplo, a gente tem medo nos sonhos. Né? Durante os sonhos a gente tem medo, a gente já tem ansiedade no sonho, a gente passa fome dos sonhos. Então, assim, tem coisas que acontecem no sonho, ou seja, fora da realidade, né, social e na sociedade, e acontece no mesmo nível. Né? Então, é um exemplo exatamente disso. Tudo isso é funcional, é legal e projeta a gente para frente, exceto quando tem um desequilíbrio muito grande, que aí já entra numa questão de doença, aí já é uma coisa muito mais específica. Cara, esse exemplo de sonho que você falou, velho, agora que minha esposa tá grávida, eu tive cada pesadelo que eu não tinha, assim, desde que eu era criança, tipo, de tá vindo um tsunami pegando minha família inteira, sabe? Umas coisas assim que você acorda assustadíssimo, me põe a mão do lado, nossa, que bom que ela tá aqui, que bom que ela existe, assim. Fazia 20 anos que eu não tinha esse tipo de sonho, 30 anos que eu não tinha esse tipo de sonho. Então, é exatamente isso, cara, exatamente isso. O meu amigo, por exemplo, também a esposa está grávida, com o Atlas, né, que está vindo aí na atmosfera, não sabe se é alienígena, não sabe se é nave, não sabe se é meteoro, ele já falou, já acordei 3 dias também achando que os ETs já tinham invadido a Terra, cara. Mas é exatamente isso, é uma coisa, né, que está na nossa evolução, né. O medo como fator que faz você querer proteger a sua prole, em poucas palavras, é evolutivo. Tipo, ele grávido tá tendo pesadelos, eu também. É basicamente isso. Basicamente isso. Mas enfim, para a gente começar a linkar com Bitcoin, porque eu tenho esse exemplo do meu doutorado. Na minha cabeça, isso tem muito a ver com o que acontece com uma pessoa também que está vivendo com escassez. E quando eu digo escassez, não é a escassez do Bitcoin que é bonita, é a escassez relacionada ao que o dinheiro fiat, que é abundante, faz. A escassez de recurso, a escassez de tempo, a escassez de possibilidade. Se eu disse que um tempo de doutorado me afetou assim, eu vou imaginar que viver com escassez, que é uma consequência do dinheiro fiat, afeta o nosso psicológico, o nosso cérebro, as mesmas estruturas do nosso cérebro, de uma forma gritante. E aí, querendo ou não, você não veio aqui só para a gente conversar de cérebro, mas também para fazer a conexão com como você usa essa metáfora do cérebro para o Bitcoin, que é uma coisa que você já me explicou, mas agora, então, sei lá, explica certinho para o pessoal que está em casa o que é o córtex pré-frontal, o que é a bênula, o que... Sabe, faz essa analogia que você me explicou e que eu achei genial. Então, é exatamente isso. Então, assim, a questão de, né, você deu o exemplo do doutorado, mas cada pessoa na sua vida, no seu entorno, em diferentes classes sociais e por aí vai, está passando as mesmas coisas, só que em níveis diferentes, né? Então, isso é importante saber. Isso não é que um vai passar, o outro não vai passar.
Todo mundo passa isso em níveis diferentes. Por quê? Porque, como eu mencionei no começo, o cérebro, não existe nada diferente no cérebro que não seja recompensador ou punitivo. O que diferencia se é muito recompensador, se é pouco recompensador ou não. Então, vou dar um exemplo assim fácil. Se você esperava, né, você trabalhou e você esperava receber R$3.000 de salário e você recebeu R$3.050, isso é recompensador. Por quê? Porque o cérebro identifica que você esperava 3.000, mas você recebeu R$3.050, um exemplo. Da mesma forma que se você esperava receber R$3.000 e você recebeu 2.900, o seu cérebro não tem, ele não entende que você recebeu R$100 a menos. Ele entende que isso é uma punição. Entendeu a lógica? Então, é sempre assim, o cérebro sempre faz recompensa, punição, recompensa ou punição. E isso está diretamente relacionado às nossas emoções, felicidade, tristeza, ansiedade, estresse e por aí vai. Então, qualquer exemplo que nós podemos dar, sempre é isso. O cérebro ele faz uma matemática, né, agora envolvendo córtex pré-frontal, a abema, outras áreas que envolvem a recompensa, e etc. Então, o que eles fazem? Eles fazem exatamente essa matemática de comparação. Se a recompensa é o que você esperava, se ela é maior do que você esperava, ou se ela é menor do que você esperava. Se ela for igual ou maior do que você esperava, é uma recompensa legal. Se ela for menor do que você esperava, não é recompensa menor, na verdade é uma punição. Da mesma forma que se você esperava uma punição X, né? Pode ser qualquer coisa na nossa vida, você esperava uma punição, e essa punição for maior do que você esperava, aí é uma punição muito grave. Mas se a punição for menor do que você esperava, ela não é uma punição, ela é uma recompensa. Né? Então, por exemplo, você esperava em receber uma nota 8, mas na verdade veio a nota 9, né? Então isso na verdade é uma recompensa. Um exemplo, você esperava em receber uma nota 2, mas a sua nota foi 3, não é uma punição, é uma recompensa. Né? Então, por que eu falo isso? Porque é assim que o cérebro funciona. E fazendo essa relação com o Bitcoin, com a nossa vida econômica, né, e com o Bitcoin em si, e com o cérebro, as neurociências, hoje, como que eu identifico isso? Né? Exatamente, toda a nossa conversa está diretamente relacionado a uma saúde mental, econômica, financeira, de estresse, ansiedade, incerteza, escassez e qualquer outra coisa que o valha. Então, hoje a sociedade, não só o Brasil, mas isso em nível mundial, né, nós temos níveis diferentes de estresse e ansiedade que está diretamente relacionada à condição financeira econômica. Né? E é aí que está a relação dessas áreas com o Bitcoin, porque o Bitcoin restaura algumas coisas que foram tiradas. Então, o que acontece hoje é que a abênula das pessoas, né, pode estar muito hiperativada, pode estar tendo muitos picos diários, mensais, anuais, né, com várias incertezas, ou seja, se você está tendo incertezas científicas, incertezas políticas, incertezas religiosas, emocionais, familiares, do emprego, financeiro, tudo isso é punitivo. Né? Então o cérebro enxerga que você está vivendo num momento de extremo estresse, de extremo caos, e aí ele consegue tomar decisões piores, porque ele está vendo, né, a abênula está informando para o cérebro que tudo é pior do que esperado, porque você está num momento muito generalista, não é apenas um aspecto. São vários aspectos, né, que estão deixando você com essa forma, esse comportamento, essa tomada de decisão sendo afetada. Então, é aí que está a relação, a transição das neurociências, né, do comportamento, do córtex, da abênula, dessas estruturas, né, morfológicas, funcionais, para o Bitcoin, que é uma coisa econômica, né, uma tecnologia monetária econômica, que hoje, né, eu gosto de até falar como neurociência do Bitcoin, que o Bitcoin pode restaurar alguns aspectos da saúde mental nossa, principalmente quando a gente fala da escassez econômica, né, financeira, instabilidade que a gente vive hoje, seja inflação, seja questão salarial, seja projeção de vida futura, familiar, e etc. Então, é essa relação que eu faço hoje exatamente do Bitcoin com as neurociências, né, resumidamente, né. Tá, mas aí você precisa me falar também, sei lá, se a bênula é essa questão da escassez que a gente está apanhando do mundo, está sofrendo do mundo, o que é o sistema Fiat nessa analogia e o que é o Bitcoin nessa analogia para você? Então, a inflação, né, a moeda fiat, nesse caso, por exemplo, você ter isso sendo manipulado, sendo alterado constantemente, que gera incerteza, inseguranças e por aí vai, na verdade é uma punição.
Então a gente está sempre tendo a informação punitiva, que independente se você trabalha, se você gasta a sua energia vital, né, se você se dedica há muitos anos no emprego, numa função, e você junta lá a sua moeda fiat, você está tendo a informação que aquilo vai desvalorizar, né, vai ser diminuído. Isso é uma perca de um valor, né, da sua energia vital que você está querendo guardar, poupar para o futuro, isso está sendo tirado de você. Com isso, você tem uma informação para essa bênula como se fosse uma punição, ou uma recompensa menor do que esperado, porque você espera guardar o dinheiro fiat para que você tenha projeção de aproveitar esse dinheiro, né, no futuro, coisa que nem todo mundo vai conseguir por causa do que está acontecendo. Então, a bênula ela fica hiperativada nesse caso, informando para o cérebro que você está envolvido numa condição de punitiva, de que tudo é pior do que esperado e que não vale você poupar, vale mais você gastar, vale mais você ter um comportamento de não poupar. Então, as pessoas tendem a não ser poupadores, elas querem simplesmente ostentar status, poder e gastar, se desvincular dessa moeda fiat, porque é feita uma matemática comportamental, funcional, morfológica pelos neurônios, e eles falam, ó, projetando para o futuro, isso daqui não vale a pena, porque é punitivo. Então, é dessa forma. E o Bitcoin, onde que ele entra aí? Ele entra justamente em restaurar, né, a questão do córtex, do domínio do córtex sobre essa bênula. Então, o Bitcoin, ele restaura o controle que eu chamo de top-down, né, que isso existe nas neurociências, que é o córtex pré-frontal modulando essas estruturas dopaminérgicas, serotonérgicas, GABAérgicas e tudo mais, e com isso ele pode falar, olha, aumenta aí essa dosagem de dopamina, de serotonina, porque agora eu tenho aqui uma solução tecnológica, econômica, que pode me dar a segurança, a estabilidade para mim, para minha família, para os meus filhos de projeção futura. Então eu perco, né, eu diminuo essa incerteza, essa instabilidade de perca, né, de viés de perca, de fracasso, de gastar minha energia vital e ela não ser poupada para o futuro em reserva de valor. Então é isso que o Bitcoin faz nessa perspectiva neurocientífica, né? Em outras palavras, o que você está descrevendo é o processo que acontece no cérebro e o que gera uma alta preferência temporal nas pessoas quando elas pensam, pô, para que eu vou poupar dinheiro se o futuro é incerto? Vou gastar agora no presente. Eu lembro que eu fiz um estudo, sei lá, 2022, eu acho que era pegar as personalidades, sabe aquele teste de 16 personalidades, o Myers-Briggs? Tinha um Bitcoiner gringo, o Brandon Quinton, que tinha feito esse levantamento com os seguidores deles. Eu repliquei aqui no Brasil com os meus seguidores e eu achei que não ia dar muito certo. Assim, deu 95% certo os resultados. A única diferença é que nós brasileiros temos uma preferência temporal mais alta. Ou seja, tipo, por alguma sorte, eu nem tinha pensado em testar isso como uma comparação da comunidade gringa à comunidade brasileira. Só tentei replicar o experimento para ter dados e depois pensar em cima. Eu observei que, de fato, nós brasileiros temos uma preferência temporal maior. Assim, não é um estudo, não vai ter um paper, porque o Materiais e Métodos foi uma enquete no Twitter, mas, enfim, tipo, é um resultado que eu acredito que é verdadeiro. E aí, no fundo, o que você está me falando agora é a explicação neurocientífica de como isso acontece, como a gente, ao estar numa sociedade com maior inflação, é condicionado a ter uma maior preferência temporal. E, ao mesmo tempo, eu vou entender que a conclusão disso, pelo que você está falando, pelo que eu entendo do Bitcoin, pelo que a gente já conversou, é que, basicamente, você poupa em Bitcoin, você está poupando numa moeda forte, isso te dá muito mais possibilidade, você consegue fazer um planejamento de longo prazo, e isso, basicamente, realinha a fiação do seu cérebro, basicamente. Basicamente, você desestimula a sua bênula, e, ao fazer isso, você consegue ter um pensamento de longo prazo, porque você não está, sei lá, da mão para boca, vendendo o almoço para comprar o jantar, você tem opções. É basicamente isso? É basicamente isso, exatamente isso, porque assim como você deu o exemplo do interruptor ligado, né, então imagina que a bênula está ligada. Se esses neurônios que são, né, punitivos, eles identificam que está tudo pior, tudo pior do que esperado, então ele está falando para o cérebro, a vida das pessoas, as condições, está tudo pior do que esperado. Então o Bitcoin, ele faz o quê? Ele simplesmente desliga essa bênula
esse interruptor, e aí agora o cérebro pode ter uma projeção muito melhor de raciocinar, de pensar da seguinte forma: não é o fim, isso daqui está muito ruim, mas olha, eu posso fazer isso, eu posso trocar essa moeda fiduciária pelo Bitcoin, isso daqui eu posso projetar isso para o futuro, para os meus filhos, eu posso pensar que daqui a alguns anos ele vai valorizar, eu consigo me programar, eu não tenho essa instabilidade, seja econômica, política, esse caos todo. Então está diretamente relacionado à preferência temporal, sim, né, de ter a questão de alta preferência temporal. Então o Bitcoin também faz com que essa fiação, o cérebro consiga raciocinar melhor e fala: não, eu não preciso, eu tenho condição de comprar um carro de 200 mil, mas eu não preciso, porque um carro muito mais barato faz a função dele. E aí esse dinheiro você pode investir no quê? Na sobrevida e na reprodução. Você pode melhorar a sua condição de saúde, de bem-estar, de localização. Você pode saber que poupar num dinheiro mais forte, você vai ter uma reserva de valor a longo prazo que você pode usufruir no futuro. E aí faz até sentido evolutivo, né? O gasto energético. Vale a pena você entregar sua energia vital, porque a gente está perdendo anos de vidas. Então, assim, o nosso cérebro vai desligar aos 100 anos. Pode desligar antes, pode desligar um pouco depois, mas o cérebro uma hora vai desligar, né? E então você consegue ter essa projeção de futuro. Nossa, eu consigo poupar nessa moeda forte, e isso me dá esperança, isso me dá projeções de futuros diferentes e melhores, com que eu posso me proteger, eu posso proteger meu patrimônio, minha propriedade, né? E a propriedade aqui não é carro, casa apenas, é a própria família, a propriedade, a própria vida. Porque se você sabe que você consegue planejar melhor, você planeja melhor até sua alimentação, seu sono, né? Você se dedica melhor ao trabalho, né? Você leva mais a sério, porque você sabe que você vai conseguir fazer essa troca, né? Então, é exatamente isso que você falou. Então, o Bitcoin, ele religa essa fiação da forma com que você possa ter um senso crítico, uma capacidade intelectual, como se fosse um aporte, né? Como se você liberasse neurônios que estavam até então recebendo feedback que tudo era pior do que esperado. Você libera esses neurônios a conseguir raciocinar, conseguir tomar decisões melhores pensando no futuro. Perfeito. Não, acho que... Não sei, para mim isso está muito claro, assim, sendo bem sincero, é algo que eu fico muito feliz que a gente está explorando, é um tema que eu gosto muito e acho que é muito legal trazer essa visão de como funciona dentro da cachola, né, debaixo do capô, porque eu entendo isso que, sei lá, como mamífero social, a gente é condicionado pelo nosso rebanho, pelo nosso bando, a gente faz esse tipo de coisa, mas no fundo todos os fenômenos sempre acontecem em multiníveis ao mesmo tempo, né? O que a gente está discutindo aqui é o nível micro, é o nível dentro dessa cachola aqui, que é muito interessante também. Sobre esse assunto em específico, sei lá, essa relação do Bitcoin com o córtex pré-frontal, a bênula com a inflação, essa analogia inteira do cérebro e o funcionamento do cérebro com o Bitcoin, sociedade, Fiat, etc. Tem alguma coisa que a gente ainda não falou que você acha que está fazendo falta para fechar esse raciocínio? Tem uma coisa muito legal, né? Que, assim, óbvio, ainda a gente está estudando, não tem como eu bater o martelo, porque eu preciso fazer com alunos de iniciação científica, fazer isso num nível de uma larga escala e tudo mais. É que hoje, por exemplo, como eu falei, eu gosto muito de saúde mental, de psiquiatria, né? De como funciona o nosso comportamento, né? Hoje, como que é visto isso nas neurociências? Então, só para você entender, por exemplo, a gente fala de vida fitness, a gente fala de alimentação, de atividade física, de treinamento na academia, mas a gente esquece outras funções básicas. Então, por exemplo, o sono. O sono vem antes de alimentação, o sono vem antes de atividade física. Entendeu? Então, isso é muito importante. E você ter o Bitcoin envolvido na vida, a pessoa começa a se dedicar, a conhecer, a aprender sobre o Bitcoin. Hoje eu consigo relacionar diretamente o Bitcoin com uma saúde mental muito melhor, né? Então eu tenho amigos psiquiatras também, eu estou pensando em fazer trabalhos em relação disso, principalmente com o pessoal que já aderiu, o pessoal que está conhecendo, ver o que mudou a projeção de vida dessas pessoas. Então hoje o Bitcoin, ele não é só uma tecnologia monetária, financeira, um dinheiro melhor, uma reserva de valor, tudo que a gente já sabe e a gente mantém isso e sabe como vai funcionar tudo isso para o futuro. Ele também é um aspecto social, ele é tipo um antidepressivo.
O Bitcoin pode-se dizer que ele tem um aspecto antidepressivo, um aspecto de terapia, um aspecto de amizade, de família, de trabalho. Por quê? Porque está diretamente relacionado a uma melhor saúde mental. Então, assim, eu gosto muito de relacionar essas áreas, porque possivelmente será agora, né, o projetos adiantes que eu vou fazer, né, os futuros projetos, vai ter uma relação diretamente com o Bitcoin e saúde mental, nessa questão da economia na nossa vida. Por quê? Porque saúde é isso, né? Saúde é subjetivo para cada um, né? Para você, saúde hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra, em um outro ano pode ser outra. Saúde é questão de ansiedade, felicidade, tristeza, estresse, e querendo ou não, a parte econômica, financeira também, né? Familiar, então tá tudo envolvido. Então, hoje eu enxergo o Bitcoin como se fosse uma terapia, como se fosse um antidepressivo relacionado à questão monetária, né? Só que a gente está falando num nível específico, que é a parte de inflação, que é a parte de desvalorização do nosso dinheiro, da nossa moeda, né? E que tem um dinheiro melhor, que é o Bitcoin, né? Então, é uma das coisas que eu enxergo hoje, né? Não só como um dinheiro melhor e uma reserva. Hoje eu vejo como uma filosofia de vida, tanto é que eu nem falo comprar Bitcoin mais, eu falo trocar, né, uma moeda fiduciária por um dinheiro melhor. Então, para mim, Bitcoin está diretamente relacionado com saúde mental. Eu já conversei com muitas pessoas que a projeção de vida, a saúde mental delas melhorou assim num nível que não foi avaliado, né, não foi quantificado, plotado, não publiquei, não tenho nada publicado disso, mas que futuramente eu pretendo fazer algo, né, nessa linha de pesquisa, o Bitcoin na saúde mental, né, o quanto mudou na vida das pessoas. Cara, conta comigo. 3 comentários. Primeiro, conta comigo para te ajudar. Eu tenho um puta interesse nesse tema. Assim, eu sou leigo em neurociências, mas eu tenho uma formação acadêmica. Conta comigo para você querer debater, etc, etc. Exatamente pelos próximos 2 comentários, que é quais? Primeiro, tem uma live que eu fiz com o Diego Colli em 2022, que durou 5 horas e pouco. Foi a primeira vez que eu mostrei o meu rosto. E lá a gente debate uma coisa. Ele perguntou, cara, o que você quer falar? Entre muitos temas, uma coisa que eu pensava muito na época é que o Bitcoin era a cura para o niilismo, a cura para o vazio existencial. E isso que você está descrevendo, eu assino embaixo. Eu assino embaixo, assim, 100%, 200%, 1000%. Assim, para mim, sem dúvida, foi a coisa que me deu um senso de propósito e de pertencimento a uma comunidade maior do que qualquer outra coisa que eu conheci na vida. Eu tenho meus amigos do colégio, tenho meus amigos da faculdade, eu gosto de geologia, mas assim, eu nunca senti esse senso de propósito estudando geologia. Eu fiz muito mais por inércia e por não saber o que fazer, e porque tinha bolsa de mestrado e de doutorado, porque o programa de isótopos na USP é CAP7, sabe? Então é dos melhores do Brasil, então tem bolsa, esse tipo de coisa. Então eu fui fazendo, era simples, era fácil, tinha uma boa desculpa, sabe? No fundo, tem uma validação social se fazer um mestrado e doutorado, mesmo se você estiver fazendo só para comprar um tempo, porque você não tem ideia do que você quer fazer. Foi a minha estratégia. Mas eu nunca tinha tido esse clique, esse estalo até o Bitcoin. Então, para mim, Bitcoin representou sim a cura para um niilismo, para um vazio existencial. E, assim, vejo muitas pessoas que são teístas, têm um pensamento religioso mais forte, que falam que o Bitcoin reconduziu elas a Deus. Então, acho que é uma maneira diferente de verbalizar exatamente a mesma coisa, que é essa questão de como o Bitcoin agiu para trazer uma melhoria de estado psicológico das pessoas. E aí, o terceiro comentário sobre isso que você falou é uma coisa que eu já observei, venho observando, descrevi isso num podcast recente que eu gravei com o João Grilo no BipaCast, quando ainda tinha estúdio lá e tudo mais, que é o seguinte: eu venho observando um baby boom Bitcoiner. Sendo bem sincero, se eu fizer uma análise comparativa, e acho que isso é uma coisa que você pode querer explorar, que é o grau de fecundidade de Bitcoiners e de não Bitcoiners. Tipo, meus amigos não Bitcoiners, eles têm um filho ou 0 filhos, é muito difícil pensar em ter mais filho, a conta é difícil fechar no Excel, é um sofrimento, é um comprometimento. Meus amigos Bitcoiners, eu não quero doxar ninguém, mas assim, sei lá quem tem 3, sei lá quem já tem outros 3, sei lá quem tem mais 3, sei lá quem tem 2, outros 5 estão grávidos agora, sabe? Eu, para chegar à minha primeira, quero ter mais vários, assim, sabe? É um pensamento muito diferente, é um pensamento pautado numa abundância de recurso e não numa escassez de recurso. E qualquer pessoa que estudou o básico de biologia evolutiva sabe que em escassez de recurso,
a fêmea não fica tão fértil porque ela prioriza a sobrevivência, e isso é uma verdade para a nossa espécie, tá ligado? Então, assim, eu vejo de verdade isso acontecendo, por isso que eu digo, eu já penso nisso que você descreveu agora há muito tempo, então se precisar qualquer insight que você queira debater, conversar, ou sugestão de tipos de análise que possam trazer esses resultados, ou você pode ver coisas dessa conexão Bitcoin e saúde mental, conta comigo, porque assim, com certeza eu concordo com essa hipótese, o que me torna enviesado, por um lado, mas, por outro lado, eu consigo te ajudar, sei lá, conectando pessoas, sei lá, pessoas que eu já conversei, etc. Então, assim, o que você quiser, conta comigo para desenvolver esses testes de hipótese, que eu fico muito interessado no resultado. Sendo bem sincero, eu acho que vai ser o resultado mais simples possível, que é assim, tá vendo? O que eu achava era óbvio e estava certo. Mas Sim. você precisa um paper descrevendo, né? Então, porque assim, como eu falei, né, para a gente poder bater o martelo e usar como referência na ciência, né, a gente precisa ter isso publicado, isso exposto, que a gente pode mostrar, olha, foi assim, é assim mostrado, a gente tem os dados e tudo mais, mas é exatamente isso que você estava falando. Com certeza eu vou precisar da sua ajuda, porque é uma coisa que eu tô fazendo uma mudança das neurociências para o Bitcoin, eu também tive esse mesmo estalo que você de pertencimento, e isso que eu falo da projeção de futuro, né? O fato do Bitcoin poder te dar uma projeção de você querer ter filhos, de você querer falar assim, não, vai dar certo, você consegue ter você não consegue ser enviesado que tudo é pior do que esperado, você consegue falar assim, não, dá para fazer, porque eu tenho isso daqui, isso eu confio que vai funcionar desse jeito, existe um contexto, né, na sociedade que outras pessoas também colocaram confiança e vai dar certo. Isso é a projeção de futuro. E a projeção de futuro do Bitcoin é que você pode melhorar a sua sobrevivência e sua reprodução, né? Cada pessoa em diferentes níveis, né? Por isso que todo mundo tem que estudar, tem que aprender sobre para conseguir colocar dentro da sua classe social e da sua condição, né? Que é o que eu falo hoje. Hoje eu tive também esse estalo, eu falei, o Bitcoin é o que faltava para tirar a depressão econômica, a instabilidade financeira na vida das pessoas. E tira até a questão de status e poder, porque, por exemplo, o Bitcoin não tem como você falar assim, eu tenho status e poder, eu tenho uma alta preferência temporal com o Bitcoin, né? As coisas não casam, né? Então, até nisso você consegue planejar a sua vida melhor. Então, eu tenho conhecidos, eu tenho um conhecimento muito vasto, mas eu tenho um lixeiro que ele sabe de Bitcoin e a gente conversa de igual para igual. Você tira preconceitos, você tira viés. Se o indivíduo está de carro ou está sem carro, se anda a pé, se anda de ônibus, bicicleta, se tem uma casa ou não, né? Se é homem, mulher, se é alto, se é baixo. Então, assim, até questões preconceituais que existem na sociedade, a gente acaba desvinculando totalmente. Então, para mim, o Bitcoin foi esse estalo que você mencionou, e eu falei, eu conheci muita gente, né, tanto no Paraguai quanto ali na SATS e tudo mais. Hoje a gente está tendo a oportunidade, que nem nossos antepassados, de manipular o fogo, né? A gente está aprendendo a manipular essa tecnologia, que esse fogo depois virou a eletricidade, que depois virou a internet, né, que chegou onde nós estamos, e o futuro, daqui 10, 20 anos, e nossos filhos vão ter essa projeção partindo de como a gente enxerga hoje, de como a gente projetou o futuro, né? Então, fazendo uma linkagem, eu gosto muito desse tema, eu estou estudando muito mais Bitcoin agora. Eu aderi muito mais, eu tinha muitas outras coisas relacionadas a questões financeiras, econômicas, e eu já direcionei tudo ao Bitcoin. Praticamente eu sou um maximalista, eu não tenho outra tecnologia de dinheiro melhor, simplesmente só o Bitcoin. Então, assim, eu baseio minha vida hoje nas neurociências, né, que eu preciso da ciência, e no Bitcoin, né? Então, a última coisa, assim, do meu argumento, e isso piorou a questão da inflação, a questão da instabilidade, essa questão da abênula que a gente estava comentando, porque outrora a gente baseava nosso entorno, né, o ambiente lá, que era genética, mas o ambiente e tal, na nossa família, no nosso entorno, nossos pais, e no nosso bairro, na nossa escola, nossos amigos. Depois do advento da internet, hoje em dia você consegue projetar sua vida nas redes sociais e projetar a vida de uma pessoa do outro lado do mundo da internet, né? Então, até nisso gerou uma instabilidade em níveis financeiros, econômicos, sociais e comportamentais, né? E eu acho que o Bitcoin, ele faz com que você tenha
religa essa fiação, né, fazendo que você enxergue melhor um senso crítico de projeção de futuro, tenha uma baixa preferência temporal em vários aspectos e projete melhor a família, filhos, entre outras tomadas de decisões, né? É isso que eu enxergo hoje. Cara, perfeito. Confesso que eu já esgotei o meu arsenal de coisas inteligentes para falar sobre esse tema. Tem alguma coisa a mais que você acha que a gente deixou de fora que dá para trazer? Olha, cara, por enquanto não, que eu lembro também do que a gente conversara isso, mas se tiver, a gente se encontra outras vezes, bate outros papos e divulga isso para o máximo de pessoas que gostam desse tipo de assunto, né? Boa, cara. Então, agradecer seu tempo, o prazer foi todo meu. Muito obrigado por dar essa aula. Você já viu que eu gosto desse tema, então para mim de fato foi uma aula, eu aprendi bastante. Gosto de pensar que o pessoal em casa vai gostar também, não vai ser, puta, o que esses malucos estão falando de um tema que 90% do tempo não tinha nada a ver com Bitcoin, mas bom, o canal é meu, eu sempre fiz esse tipo de podcast e acho que tá tudo certo. Então, cara, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e pela aula. Eu digo mesmo para você, Caio. Foi um prazer. E pessoal que está escutando, valeu. Fazer agora o papel pataquada de influenciador, né? Curte, compartilha, manda pro amiguinho, manda pra amiguinha, manda pro inimigo também, manda para todo mundo. E segue nós lá no Twitter, segue nós no YouTube. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 millions in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? every fucking Thank you.